O Felipe Luiz simplesmente na entrevista do jogo detona o Mauro César, que é um dos jornalistas que sempre fala que o Flamengo devia chutar, o Flamengo devia jogar com não sei quem deveria jogar como ponta, quem deveria basicamente é o papagaio. E o Felipe Luiz falou que não é ele o treinador e ele é que conhece a equipe. Mano, se liguem só te peço uma coisa, se inscreve no canal Africano Flamenguista, quero chegar aos 35 mil inscritos e se liguem só, manos, nessa polêmica de hoje, manos, demais. Quase todo mundo vai perder, é como perder. Yeah. Você pega o Vasco, que o Corinthians meteu 3-1, você pega o Vasco jogando com o Flamengo. O grande problema do Corinthians é que, por exemplo, o seu Carrilho não consegue correr segundo tempo. O que está acontecendo com esse cara? Pô, quantas vezes eu, Souza, Veloso, a torcida do Corinthians, Godoy, a gente coloca a importância do Carrilho com a ausência do Garro. Vamos lá, o cara não consegue dar um pique. O que está acontecendo, irmão? Qual que é a parada? É assim, como é que um jogador de 32 anos não consegue correr? Por quê? O que está acontecendo? O André Ramalho, quando ele chegou sem fazer pré-temporada, meu irmão, era dificilmente ele perdia uma cobertura do lado esquerdo, do lado direito, ganhava. O que está acontecendo, irmão? O que vocês estão achando que vocês são? Não é perder para o Flamengo hoje, eu acho que só o Palmeiras que bate de frente. E aí você pega os times do Rio, que aí é um clássico regional, que aí é uma outra motivação, que isso é natural. Só que é o seguinte, como perdeu? Aí veio o treinador que ganhou 2 jogos do Sport, e se foi um jogo mais ou menos. Não foi? Uhum. Aí você joga contra o Racing do Uruguai. Tem o Félix Torres que é expulso. Eu faço um jogo onde eu ganho o jogo de 1-0 num lance de escanteio, gol do Romero. Aí eu jogo contra o Fluminense. Em casa, eu perco o jogo e não jogo nada. Eu jogo contra o Bahia, primeiro jogo. Eu jogo com o time reserva, eu faço um bom jogo. Eu jogo contra o Vasco, eu ganho de 3-1. Ponto, acabou o Corinthians. Acabou o Corinthians. Qual é a ideia daquilo que eu penso, que eu falei com o Godoy ontem, no apito final? Meu irmão, o Hugo, você não tem o que falar de seu menino. É um goleiraço, mesmo ele falhando no lance, o Hugo acertou a bola, o jogo, mete pro Souza lá, ó. Deixa eu pegar o pessoal ali, o pessoal ver como é que não erra o passe. Ó, tá ali, ó. Mete devagar, não vem por dentro. Por dentro não dá. Vai lateral, você tá longe do gol, mas tudo bem. Lateral aberto, tá tudo bem. Agora, vamos lá, o Mateuzinho tá jogando? Não. Félix Torres tá jogando? Não. André Ramalho tá jogando? Não. Manos, e aqui tá o desabafo do Felipe Luiz direcionado pro Mauro César, porque eles criticam mais e eles nem sabem do que tá atrás das coisas. Bom, primeiro, se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos e muitas vezes eles também perdem gols e daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos, quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco e não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol, então a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque, ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir para o torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Se o orçamento,
fosse solução, a gente entrasse com 15 em campo, mas não é assim, entra com 11, muito bons, entramos com os melhores 11 da América no campo, mas o adversário também joga, também tem suas armas, também sabe anular, senão o único time seria campeão todos os anos, e o futebol é tão complexo por causa disso. Então, o mesmo torcedor que me pede, ou mesmo jornalista que me pede para botar o Gerson de volante, é o que me pede para botar o Nico de meia. É o Mauro César, então, é o Mauro César. Deixa comigo. Quem vai errar sou eu, quem vai acertar às vezes sou eu, e deixa que esse é meu trabalho. Mano, vocês podem pensar que não é o Mauro César, mas se liguem só no que o Mauro César falou no jogo contra o Vasco, que o Flamengo não chuta, não remata, tem que colocar. O Mauro César é o jornalista que mais dá opinião sobre o Flamengo, como se ele fosse o treinador. Fora as jogadas em que não finalizaram, sabe-se lá por quê. A oportunidade do arremate não arremata. Aconteceu com o Michael, com a Arrascaeta, com outros. Então você teve várias chances. Um chute perfeito, um chute bem dado, que você ganha de 1-0. Agora, várias finalizações muito boas, mas todas defensáveis. Até a cabeçada do Pedro, sensacional, foi uma bola defensável, não por culpa do Pedro, pelo contrário. Isso foi ele na semana do de forma espetacular, e o Léo Jardim foi ainda melhor. Mas não é possível que o time não consiga chutar uma bola no gol indefensável, quando o goleiro está inspirado, para você ganhar de 1-0. E isso se repete de forma exaustiva nos jogos do Flamengo. O jogo do Juventude foi uma exceção, o jogo do Grêmio também, que teve um gol cedo, e foi o que vimos ontem. Né? E o que me chama a atenção é que na coletiva o Felipe Luiz fala, por exemplo, o Michael, a torcida questiona muito o Michael. Né? Teve uma bola no primeiro tempo que ele cortou o adversário, na hora de chutar ele foi driblar mais um, não chutou. Por exemplo. Né? Então ele acerta algumas jogadas, mas erra algumas outras, tomadas de decisão ruins. E a torcida critica, alguém perguntou, algum colega perguntou sobre o Michael. Não, ele se esforça, ele faz tudo o que eu peço. Bem, então ele pede para não fazer gol? Ele pede para não dar um passe decisivo? Porque não consegue fazer. Mesmo com todo o volume, o Vasco não jogou bem, o Vasco não se defendeu bem, o Vasco dá espaços, nossa, quanto espaço, e o Flamengo não sabe aproveitar. Isso é grave. Se convencionou que o trabalho do Felipe Luiz é espetacular, recebe muitos elogios. O trabalho do Felipe Luiz começou de forma realmente sensacional, mas é um trabalho ainda muito no começo. E agora chegou o momento de se provar. Então é preciso mais. É preciso corrigir a questão das finalizações. Mauro César é o rei da bola. Não dá para esperar que só o Pedro resolva. Ontem teve uma bola aos 44 do segundo tempo que o Arrascaeta recebeu dentro da área. Tinha um homem na marcação a uma distância de uns 2 metros, 1,5 metros, 2. Estava a distância, dava para ele cortar e bater. Ele rodou para o Pedro, cercado por 3 adversários. Por que ele não chutou para o gol? Não era a condição ideal? Claro que não. A condição ideal é o goleiro amarrado atrás do gol, como diria o Apolinho, né? E sem ninguém marcando. Aí é a condição ideal. Mas você tem que tentar. Tem que tentar. E ele vem de boas finalizações e gols e não chutou. Por que não chutou? Isso tem que ser discutido. Pegar o vídeo, mostrar, trazer o jogador. Por que você não chutou aqui? Essa bola é para chutar. Eu quero que você chute. A não ser que o Felipe não queira que ele chute. Briga com o Manchester. Se fizer certinho, briga com todo mundo. Botar o Flamengo na Champions League aí, botar no Premier League, o Flamengo briga para ser campeão. Isso é o que eu penso do Flamengo. Aí você pega o Corinthians, o Roberto. Há quanto tempo que ele não joga? Legal, vai. Aquele que eu e o Godoy, o Souza, o Veloso, os donos da bola, a gente chega e fala, não, ele tá jogando... Não, você fica ligando pro Cascão ver, eu tô com dor no ombro, tô com dor na fimose. É isso. Agora interino, meu irmão, você vai jogar contra o time do Racing. Aí você vai jogar com o Flamengo, você coloca o Carrilho do lado, né? Lá direito. Pra marcar o Inter, Não, brincadeira. Não, aí você bota 2 volantes. Aí você bota o Ranieri pra correr que nem um desgraçado, foi o pior jogo dele, mas ele é bom de bola. E o Bidon pra ficar com Gerson do lado direito, o De La Cruz marcando enfincado. Aí você pega o De Rascaeta, que é um monstro. Aí você pega o volante, que é o De La Cruz, o outro... Pulgar. O Pulgar, que é um baita do volante. A chegada do Wesley, a chegada do... Aí o treinador vai, sai o Memphis, aí o Nenê, zagueiro, de vez de proteger a zaga, o Orlando, o zagueiro. Mano, tá dito, não há muita coisa para falar. Simplesmente o Flamengo detonou e o Felipe Luiz falou algo muito interessante que eu sinceramente gostei de ouvir. E quero saber a tua opinião nos comentários sobre isso. Espero que você se inscreva no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.